A entrevista do dia é com uma pessoa, uma gramadense que eu admiro muito. Iracy Casagrande Cope, a nossa primeira rainha da Festa das Hortênsias e também escritora. E é por isso que eu estou falando com ela, porque amanhã é o dia do escritor. Dona Iracy, prazer em tê-la no programa. A senhora já tem um novo livro em vista? Mais ou menos, porque eu estou apenas organizando. Vamos ver se eu consigo ir até o fim. Né? E esse novo livro seria? É sobre a comunidade mais antiga assim, de Gramado, digamos, a primeira comunidade. Nós já estamos na terceira fase agora, mas são os primeiros moradores aqui. A senhora tem livros anteriores aí, 5 ou 6 livros, se não me falha a memória. 6 livros. 6 livros históricos. Como foi escrever e quais os temas que a senhora escolhia até então? Sempre falando sobre a comunidade gramadense, sobre Gramado, como ela conseguiu chegar ao estágio que ela chegou hoje. Enfim, foi uma luta. Os gramadenses, como se diz, tiveram uma grande ideia em transformar isso aqui em cidade de turismo. Então, é isso aqui que eu escrevo, é a história de Gramado. Quem vê hoje a cidade não imagina a dificuldade que foi até para emancipar. Foi muito difícil emancipar. E também para fazer turismo aqui, para iniciar, foi difícil, não foi fácil, não. A senhora me falava fora do ar da importância de imigrantes alemães aí para a construção do turismo. Como ocorreu isso aí? Porque Gramado era bastante modesta na época. Digamos assim, que esses alemães que vieram da Alemanha pós-guerra, de 1918, se estabeleceram aqui por escolha, né? Pela natureza, que era parecida com a Europa, de onde eles vieram. Então, eles deixaram aqui uma cultura extraordinária. Eram médicos, escritores, eram pintores, eram homens assim, de muita cultura. E eles influenciaram muito as pessoas de Gramado. Inclusive na vocação para o turismo. Inclusive para a vocação do turismo. Eles deixaram algo muito importante aqui, que ninguém se lembra disso. Mas isso é importantíssimo. E quantos deles assim que vieram para cá por opção? Porque aqui não era para capinar como vieram os imigrantes, que nem tinha terra para capinar aqui. Eles vieram aqui por escolha, por vocação, porque era bonito isso aqui. Sempre acharam bonito Gramado e aqui fixaram sua residência. Um fato interessante é que Gramado teve o primeiro bairro planejado, isso há 70, 80 anos atrás, que foi o bairro Planalto com Leopoldo Rosenfeld. E ele também trouxe para cá grandes industriais gaúchos, o que também ajudou a divulgar. Também, com certeza. Por isso que eu digo, esses alemães enriqueceram isso aqui. Nós tínhamos filhos de imigrantes aqui, italianos e alemães. Mas não tinha essa cultura que esses alemães tinham. Não querendo fazer diferenças, né? Mas realmente eles não eram tão cultos quanto esses alemães. Como a senhora vê hoje, a gente sai aí pela rua e não encontra mais gente conhecida. É muito difícil para a senhora? Olha, eu estranho assim, que às vezes gramadenses que eu nunca tive intimidade, quando eles me veem, me abraçam, dona Iracy, a gente sente que eles têm vontade de abraçar um gramadense, porque eles não enxergam gramadense na rua. Agora, tem um detalhe, os gramadenses também não podem ir para a rua, porque eles trabalham. É um povo trabalhador. É sábado e domingo, é a semana inteira. Né? Então não se vê o gramadense, se vê o turista. Mas quando se encontra um gramadense, é uma festa. A senhora tem recebido muita visita de gente que chegou de fora e quer conhecer um pouco mais sobre Gramado. O que essa turma pergunta? Eles querem saber como iniciou Gramado. Né? Eles perguntam a história, eles querem saber a história. Vou te contar por que eu tive interesse em escrever a história.
Eu estava trabalhando no arquivo histórico da cidade, quando apareceu uma senhorinha falando fluentemente o português, e ela era alemã, uma turista alemã. E ela perguntou, onde se encontra a história dessa cidade? Porque eu só encontro folha de restaurante, de hotéis, mas não se encontra a história da cidade. Eu disse, aqui a senhora está no lugar certo. E contei muita coisa para ela, né, sobre Gramado, ela ficou encantada. Eu compreendi que a história é importante. Nós temos que ter a história. A história é a alma da cidade. Toda pessoa que vem do exterior aqui quer saber do Gramado, né? Quer conhecer a história da cidade. Então, nós temos que estar sempre alertas e não deixar que a história desapareça. Nesse aspecto, o Museu do Major Nicolete, inaugurado recentemente, é um grande avanço também para manter a história. Com certeza. Muito eu colaborei para a organização dele também. Imagino. Com fotos, porque foi difícil para eles conseguirem fazer esse museu. Tá? Não foi fácil, não. Dona Iracy Casagrande Coppe, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelo seu trabalho em favor da história de Gramado. Mas eu é que fico toda agradecida, encantada em estar assim contigo, me entrevistando. Parece mentira, eu te conheço desde pequenininho, hoje está aí um homem dono de algo muito importante. Um abraço para ti. Um exemplo de vida, a Dona Iracy Casagrande Coppe. O Gramado Notícias volta amanhã aqui pela Gramado TV, pelo Pô Streaming em Porto Alegre e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. 5 a SEC, a lavanderia inteligente e Lago da Borges.